Êxodo 8, do verso 20 ao verso de número 32. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Irmãos, vamos nos colocar em pé para a oração. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome diante da tua presença, nesse momento solene da adoração, a pregação da palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e agrade-se o Senhor por tua bondade em nos dar do teu Espírito, da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, que seja Cristo a falar pela palavra. Santifica o teu nome, venha o teu reino, cumpra o Senhor o teu propósito por meio da pregação. Fortalece o teu povo, exorta o teu povo, aumenta a fé
Também, ó Deus, exorta os que estão distantes e rebeldes, converte-os, ó Deus, para que te adorem conforme o Senhor ensina na tua palavra. Ó Deus, nos ensina também a reconhecer a conexão entre salvação e adoração. Dá-nos a tua bênção, ó Deus, é no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, na semana passada estivemos considerando juntos a terceira praga, piolhos, insetos pequenos que ficavam perto do corpo, e por isso então a interpretação desses insetos piolhos, diferente destes agora que veremos, que eram como enxames e uma grande quantidade destes insetos, e então na nossa tradução temos aí moscas. E como vimos ali no caso dos piolhos, pela palavra de Deus, a partir do pó da terra, uma infinitude destes insetos, uma grande quantidade veio sobre os homens, uma grande manifestação do poder do Senhor. A mão de Deus, converter o pó da terra nestes pequenos insetos, um número incontável, cobrindo homens e animais. E esta praga manifestou de maneira singular o poder do Deus Criador, embora, claro, também transformar água em sangue, fertilidade para as rãs ali, a multiplicação das rãs. Mas aqui, irmãos, mais ainda, porque nós vimos que até mesmo os magos do Egito reconheceram que um poder como este apenas pertence à divindade, ao ser divino, é o dedo de Deus. Eles não puderam imitar esta praga. Foi uma obra que não pôde ser imitada por aqueles magos. Eles puderam apenas reconhecer. Este é o dedo de Deus. Houve ali, irmãos, uma confissão de derrota, reconhecendo o poder, a majestade de Deus. E esse é um dos propósitos de Deus nessas pragas, manifestar que só o Senhor é Deus. E isso ficou muito claro com a mensagem de Deus, com o sinal de Deus, mas não houve arrependimento. Mesmo com a palavra de Deus, com o sinal de Deus, vimos, não houve quebrantamento, não houve arrependimento diante do Senhor. E a Escritura, então, nos mostra que Faraó permaneceu com o coração pesado, endurecido, e nós temos já dito, isto diz respeito tanto à responsabilidade pessoal de Faraó, quanto a uma ação soberana de Deus. Faraó endureceu o seu coração, Deus endureceu o coração de Faraó de modo justo, judicialmente, puniu então a sua incredulidade com mais dureza de coração. E tudo isso, tanto as pragas quanto a dureza do coração de Faraó, manifestam, irmãos, que Deus é o Deus soberano, Senhor. Tudo está nas mãos de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, dos corações. E o texto que temos hoje diante de nós dá continuidade a estas pragas. Alguns entendem que aquelas 3 primeiras é um ciclo de pragas, e agora a partir então da quarta, a praga 4, 5 e 6 seria um outro ciclo. De fato, há um retorno a um padrão, porque o Senhor envia Moisés pela manhã para encontrar com Faraó as águas no mesmo lugar onde aconteceu a primeira praga, água em sangue. Então há um padrão. Deus manda a sua mensagem, Faraó não atende, fica endurecido, e então o Senhor manda também os seus juízos, e a mensagem é a mesma: deixa ir o meu povo, para que me sirva, para que me adore. E isso, irmãos, também, já aqui como introdução, isso deve ficar muito claro. Está claro nas Escrituras
Isso deve ser evidente para nós, que o Senhor liberta o seu povo para o culto, para o serviço, para a adoração, para servir a Deus. É liberto de uma servidão do Egito, de Faraó, do mundo, de Satanás, para servir, para adorar a Deus, para servir a Cristo, para tomar o jugo do Senhor, que não é pesado, para a glória de Deus e para a nossa alegria, irmãos, porque tudo é para a glória de Deus. Nós não podemos fazer coisas, se eu fizer algo para mim mesmo, para me satisfazer, isso é algo em si mesmado, mas o propósito de Deus em todas as coisas é a sua glória, e não há um propósito maior. E isso também beneficia a criatura. É como o nosso catecismo diz, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando Deus é glorificado, nós desfrutamos dele, nós nos alegramos com ele. Então o evangelho é pregado porque os homens não adoram. Porque Israel estava no Egito, numa terra de idolatria. Muita gente tenta separar o evangelho do culto, do serviço, da adoração. Acha que não é dito nada sobre isso nas Escrituras. Eu fico me perguntando como alguém pode ir à Bíblia, abrir a Escritura, ler a Bíblia e não perceber claramente que Deus nos salva para a adoração e que a adoração tem que ser do jeito que Deus determinou. Que tipo de leitura é essa, né? O que Bíblia está lendo alguém que não percebe isso? Claramente revelado, não é um aspecto obscuro da Escritura. Deus chama o seu povo, salva, para adorá-lo e não aceita concessões do mundo, de Faraó, de Satanás. Não aceita sincretismo, não aceita adaptação. Pode ir, mas não muito longe. Pode ir, mas não leve as crianças. É o que Faraó disse a Israel. É o que Satanás, o mundo, tenta fazer. Então, irmãos, nós vemos, o evangelho é pregado, uma mensagem de redenção, de libertação. Isso é significado aqui na salvação do Egito. E essa salvação está conectada ao culto, à adoração. E o evangelho é pregado porque os homens não adoram e estão aí perdidos, aí fora. Por isso, ide, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E ao serem incluídos na igreja também, e parte da grande comissão é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então a salvação não acaba no resgate, mas ela, sim, fundamentalmente ela acontece, mas ela continua. A pessoa é transportada do império das trevas para o serviço de Cristo. E como ela vai servir a Cristo? Conforme o Senhor orienta na Escritura, na palavra. Isso, irmãos, glorifica a Deus. Isso é para o nosso bem, para o bem da igreja. Nos alegramos nisso. Então Deus é glorificado, Ele é Senhor, Ele é Rei. Cristo é o cabeça da igreja. Ele nos salva, Ele nos chama a adorá-lo conforme Ele exige em sua palavra. E nós nos alegramos, desfrutamos de Deus para sempre. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: a soberana separação dos eleitos de Deus. A soberana separação dos eleitos de Deus. Em primeiro lugar, do verso 20 a 24, temos aí: o Senhor separa e salva os seus. Aí uma repetição do padrão: o Senhor envia Moisés a falar com Faraó pela manhã, e a mensagem é: deixa ir o meu povo para que me sirva. E do contrário, no verso 21, se tu não deixares ir o meu povo, Deus anuncia então a punição, a praga: enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, nas tuas casas, e etc. E Deus diz também que fará distinção, separação de Israel, que habitava a terra de Gósen, a nordeste ali,
do Egito, ali no delta do Nilo. Desse modo, irmãos, nós temos aqui a salvação de Deus, a mensagem de salvação dada a Faraó, conectada também ao juízo. Deixa ir o meu povo, se tu não deixares ir, Deus anuncia praga, juízo contra os egípcios. Essas coisas estão juntas. Deus salva, Deus envia juízos. A mensagem é: deixa ir o meu povo para que me sirva, para que me adore. O propósito supremo da salvação, da redenção, é ser livres para adorar, para o culto, para o serviço a Deus. E então há uma ameaça anexa à ordem: se não deixar ir o meu povo, Faraó, se tu não obedecer ao Senhor, eu vou enviar um enxame de moscas denso, concentrado, em todo lugar, dentro das casas. Vai ser uma devastação. Deixa ir o meu povo. Envia o meu povo a me adorar, liberta. Agora, se tu não enviar o povo, eu vou enviar enxames contra ti, contra a tua casa, os egípcios. Mas há algo diferente aqui, irmãos, com relação às pragas anteriores. Pela primeira vez, Deus declara que fará separação, distinção da terra de Gósen, onde está o seu povo. Ou seja, Israel não participaria dos efeitos dessa praga. E essa palavra no texto, separação, ela tem conexão também com o termo que se refere à redenção. Então, na verdade, na teologia bíblica, a ideia de separar e salvar, separar e resgatar, é algo que está junto. Então, essa separação tem relação com a salvação. Está conectado, está ligado. Deus salva o seu povo, separa o seu povo, santifica o seu povo. Então, uma das maneiras de expressarmos a salvação, e Deus diz isso: eu vou fazer separação entre o meu povo e o teu povo. Então nós podemos ver isso no texto. E qual é o propósito da salvação? Está aí nesta seção, no verso 22. Veja o verso 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames, e saibas o quê? Que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Deus é soberano sobre o Egito, sobre as nações. Para que o Egito saiba que o Senhor é Deus, ele vai fazer separação. Eu separo o meu povo, eu separo o meu povo. Para que você, Faraó, saiba que eu sou Deus, para que o Egito saiba, para que as nações saibam. Ainda outro ponto diferenciado aqui nesta passagem. A partir daqui, irmãos, e aqui nós não vemos mais a presença dos magos. Até mesmo também Arão, Deus, ele deu Arão ali para apoiar Moisés, mas aqui Arão apenas quando Faraó pede para orar, ele aparece, mas não temos mais aqui Arão, o próprio Moisés é quem fala diretamente a Faraó. E, como falamos também, o Senhor protege o seu povo dos efeitos dessa praga. Só há um Deus soberano, irmãos, um único Deus, que é Senhor sobre o Egito, sobre as nações, o Deus Trino. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é o Deus soberano, é o soberano sobre os reis da terra. Então, o propósito da salvação, da separação, é exaltar o nome do Senhor. Só há um Deus, só há um Salvador. E Deus não está limitado a um território. Que as nações, os povos da antiguidade, haviam vários deuses. E cada região tinha um Deus. Eles adoravam assim esses vários deuses. E Deus é o único Deus, é o único Senhor. E o propósito da salvação nos nossos dias não é diferente. Também é a glória de Deus e também revela que todo o poder pertence ao nosso Deus, que é o único Deus.
Jesus, na sua ascensão, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aí então deu o ide à igreja. Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor, é Rei das nações, a salvação é dele, para que as nações saibam que ele é o único Senhor, o único Deus. Ele separa o seu povo, salva, lava, purifica, justifica, santifica pelo seu sangue. Há distinção, há separação. Há promessas até de preservação, de proteção. Não quer dizer, irmãos, que temos assim o corpo fechado, que nada vai... Embora há versículos que falam, né, que praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus pode permitir, algumas vezes permite, e não estamos imunes aos sofrimentos, mas esses sofrimentos não nos destroem finalmente. Nós, o povo de Deus, nós não somos destruídos, nós somos mais do que vencedores. Até mesmo na morte, somos aperfeiçoados. A morte para o crente é a entrada no estado eterno, a alma, o espírito é imediatamente glorificado, e muitas vezes Deus leva os seus santos para os preservar de sofrimentos aqui nessa terra. Então há distinção. O sofrimento dos santos até a morte não é igual, irmãos, a daqueles que vivem na incredulidade, no pecado, no estado de estarem não regenerados. Então confie no Senhor, saiba que tudo está nas mãos dele. Cristo reina não só lá no passado sobre Faraó, mas sobre as nações, sobre os magistrados, os governos. E nós estamos protegidos em Cristo. Saiba disso, a tua proteção está em Cristo, não é nos recursos dessa terra, não é na tua capacidade intelectual, diplomas, conta bancária. Nós, irmãos, estamos seguros porque Cristo é Rei, Cristo é Senhor. E Ele é quem nos separou para seu culto, para a sua adoração. Ele é quem faz distinção. Não que nós tenhamos em nós nenhum mérito quanto a isso, mas pela sua graça Ele nos separou. Em segundo lugar, no texto, nós veremos aí, do verso 25 a 28, a estratégia satânica da não separação. Deus separa, salva. Mas Satanás, o mundo, é sagaz e não quer separação. Quer manter o povo escravo dele, cativo. Veja a partir do verso 25. Chamou, depois da praga e Deus enviar a praga, chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha o que Faraó vai dizer. Ele não quer a separação, ele age com astúcia, com estratégia. E na sequência Moisés nega: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? E no verso 27, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Faraó não quer a separação, não quer a libertação do povo, não quer permitir que o povo saia ou adore fora do seu controle, mais longe, não se submete aos termos de Deus e quer fazer o povo atender apenas parcialmente, porque ele está sofrendo a praga de Deus. E Faraó faz um recuo estratégico, é um recuo sagaz, estratégico. Pode ir sacrificar, mas no Egito, nessa terra, não onde Deus ordenou. Adore no Egito. E isso, irmãos, de acordo com o que Deus disse ali, naquele contexto diferente de hoje, que Deus é adorado em todo lugar, não é um elemento do culto o lugar. Mas ali Deus ordenava, no Antigo Testamento Deus disse os locais, havia uma ordem, no caso de Israel, para adorar no monte ali, ou sair para o deserto.
E ficar no Egito é desobediência a Deus. Há um significado espiritual nesse contexto aqui do Egito, em Deus dizer para o povo sair do Egito, a separação para a adoração. Não adorar conforme a ordenação de Deus é desobediência, irmãos, é permanecer no Egito. É o que Faraó tentou o povo, é a estratégia de Satanás. Não adorar conforme Deus ordena, de fato é desobediência e mantém o povo no cativeiro, nas superstições dos homens. Faraó, incomodado pela praga, nós temos aqui então a primeira concessão, recuo estratégico. Ele permite, adore, mas adore aqui no Egito. E como estamos argumentando, não é o que Deus ordenou. E Moisés também argumenta com o Faraó que o culto do Senhor, o serviço ao Senhor, é abominável para os egípcios. O culto de Deus, irmãos, para os pagãos, para os incrédulos, é abominável. Os sacrifícios do culto de Deus, que no Antigo Testamento eram de animais mesmo, nós sabemos, é Cristo que é representado ali. A cruz de Cristo é abominável para um mundo moralista, para um mundo pagão incrédulo, que vive pelas obras. O Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, o nosso substituto. A mensagem da cruz, do Evangelho, somos salvos pela obra de Cristo. O homem natural, ele abomina, ele odeia o culto de Deus. E aqui no Egito, então, isso é dito aqui, representado aqui, pelo que Moisés diz. Porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. E Moisés disse que eles até iriam apedrejar Israel por esse sacrifício. Ali também, Faraó, ele até quando José vai ao Egito, ele coloca o povo ali na terra de Gósen e ele pede para Jacó escolher entre os filhos de Jacó aqueles mais capacitados para cuidar do seu rebanho. Porque o Egito, então os egípcios eram um povo aciado e aqueles hebreus, pastores de gado, eram um povo sujo, um povo então repugnante ali, abominável, e o seu culto também, o seu sacrifício. Então há toda essa ideia aqui de que, além de que não foi a ordem de Deus, como argumentamos, também isso não seria tolerado pelos egípcios, aquele culto do Senhor, fiel ao Senhor, o culto puro que o Senhor estabeleceu, fiel, de acordo com a palavra, seria uma afronta ao Egito. E Moisés rejeita a proposta de Faraó, porque não é o que Deus ordenou, e porque também, até mesmo ali, era perigoso, os egípcios iriam apedrejá-los, o povo seria apedrejado. Moisés insiste na jornada de 3 dias ao deserto, porque a adoração não pode ser segundo a vontade do homem. A adoração conforme a vontade do homem não é o que Deus quer. É o que o Egito quer. É o que o Egito, o mundo quer, que adaptemos, que apresentemos concessões. E isso, irmãos, veja que é gravíssimo. É permanecer no Egito. Por isso que Faraó diz, não vão muito longe. Até quando ele diz, pode ir, mas não vão muito longe. Ele quer manter o controle sobre o culto de Deus. E isso é uma tentação, irmãos, para a igreja. Pode ir, mas cuidado, não vá tão longe assim, não. As pessoas, então, e isso é um teste, algo que devemos examinar, a tentação de uma obediência parcial. Irmãos, obediência parcial a Deus é desobedecer a Deus, é obedecer Faraó. Quem ganha com obediência parcial é o mundo. E isso abre portas para a introdução de todas as coisas humanas, coisas do homem, superstições. Então nós temos aqui um alerta de Deus nesse texto, nessa passagem,
para aqueles que obedecem ou resistem, têm objeções e querem obedecer parcialmente a Deus. Examine o teu coração, porque os que obedecem parcialmente a Deus estão no Egito. Examine se não é este o caso. Se está querendo servir, adaptar o culto de Deus, permanecer no Egito, servindo a Faraó e não ao Senhor, porque o Senhor, Ele é Senhor santo, soberano, Ele diz como é que tem que ser, não é como o Faraó diz. 3 dias, era no lugar, era conforme Deus, lá também não era de qualquer jeito o culto, era conforme o Senhor estabeleceu. Então, o Deus que nós servimos é um Deus santo, que salva para a adoração, para a santidade, e que ficar entre 2 pensamentos não é o que Deus quer. É o que Israel depois caiu, quando Jeroboão, quando colocou os bezerros de ouro ali naquelas cidades, ele dizia que aquilo ali era o Senhor, o culto do Senhor, o sincretismo. O culto desobediente, ele dizia que era do Senhor aquilo ali. Depois Acabe é que desandou mesmo para adorar Baal. Mas vejam que essas concessões, essas objeções ao culto de Deus, de fato, irmãos, o Satanás, o mundo, ele vai ficar satisfeito com isso. Porque isso mantém as pessoas cativas no mundo. Então, nós temos que estar atentos contra as estratégias de Satanás, irmãos. Sutilezas mesmo. É por isso que a porta é estreita. É por isso que não é fácil. É por isso que é o Espírito Santo com a palavra que nos convence. E Satanás é astuto e sagaz. E então ele vai aqui no decorrer dessas pragas apresentar essas objeções para manter o povo sob o seu domínio, de modo sutil. Então, haverão outras objeções na frente. Pode ir, mas deixe os filhos. E as mulheres também, vai só os homens. Vocês podem ir, mas deixe os animais. Como é que eles iam adorar? Os animais eram os animais, o culto tinha sacrifício, e eram aqueles animais ali que Deus havia estabelecido. Podem ir, mas deixem suas posses. Isso não é diferente hoje, irmãos. Aqueles que servem a Deus também serão tentados. Adore a Deus, mas não vá muito longe nisso aí, não. Sirva a Deus, mas não seja tão radical. Com essa ideia de dia do Senhor, o culto bíblico, essa coisa dos filhos, e os filhos têm que adorar e participar do culto, investir dinheiro em igreja, isso aí você vai ser explorado, levar os seus bens, incluir os seus bens na adoração, no serviço a Deus, servir a Deus também com recursos. As pessoas não querem, irmãos, assim, elas querem adaptar o evangelho, elas não querem morrer, tomar a cruz, negar a si mesmas, seguir a Cristo. Não submetem ao evangelho conforme a palavra. Veja que o evangelho separa, santifica, submete a Deus. Liberdade é para obedecer a Cristo, adorar a Cristo, não é para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E esse cristianismo bíblico, o seu culto, saiba, ele é abominável para o mundo pagão, humanista, secular. Eles abominam, porque eles são carnais. Eles não têm o Espírito Santo. Vai contra a carne. Submeter, vai ter que ouvir a pregação, ficar sentado, ouvir a Cristo, ter que submeter, fazer esse trabalho espiritual, adorar, submeter aos elementos que Deus revelou do culto, e principalmente o próprio evangelho, a pregação da cruz. E saiba, o mundo vai fazer de tudo, e Satanás, para manter o povo de Deus cativo a eles no Egito. Saiba disso, eles vão querer, né? Tem várias ilustrações disso aqui nesse texto,
e também na história da igreja, teólogos, né, falaram sobre isso. Você vê ali quando John Bunyan, ele no livro Peregrino, ele fala quando o cristão ali do livro, ele começa a ler a Bíblia e ele percebe a sua depravação, o seu pecado, e ele começa a falar com a sua família, ele diz que ele estava louco. E quando ele sai correndo sem olhar para trás, vem um pessoal da cidade lá, 2, que tentam convencê-lo a não fazer essa loucura, de seguir o que estava ali no livro que ele estava lendo. Então isso é muito sério, irmãos. A astúcia do mundo de Satanás é muito séria. Nós temos que estar muito atentos, é muito sutil. Em terceiro lugar, veremos aí, dentro do padrão, mais endurecimento de Faraó, verso 29 a 32. Então, depois de tentar fazer com que Israel não adorasse, do verso 29 a 32, Moisés vai orar para Deus tirar o enxame de moscas. O Senhor vai atender a oração, mas no verso 32 diz: mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Mais endurecimento. Então nós temos aí nessa passagem a oração de Moisés, intercessão. Moisés é um tipo de Cristo, um mediador, um intercessor. Ele é profeta porque ele traz a palavra de Deus. Ele é sacerdote porque ele ora a Deus. E Moisés adverte Faraó para que ele não o engane, não zombe de Deus. Deixe de fato o povo ir. Mas no verso 32 fala desse endurecimento. Coração duro, pesado. Era só ter alívio que ele voltava atrás, Faraó voltava atrás, porque não estava de fato arrependido. E com isso Faraó vira as costas para Cristo, que é o profeta, que é o rei, é sacerdote, é rei sobre os reis, é rei sobre Faraó. E Faraó escolhe a desobediência, o juízo de Deus. Não se submete a Deus, não pode, é incrédulo, é carnal, não crê, não submete e não pode submeter à lei de Deus. Assim, irmãos, também são todos incrédulos, assim é o mundo. O mundo, os incrédulos, eles pensam que podem se livrar de Deus. Faraó pensava que poderia se livrar de Deus, seguir o seu próprio caminho. Mas tanto Faraó quanto os incrédulos, eles cumprem o decreto do Senhor apenas. E a sua rebelião é apenas motivo para Deus ser glorificado em sua destruição. É só isso que eles conseguem fazer. Deus é glorificado nos salvos, Israel, e nos reprovados também. E lembre que Cristo, no Novo Testamento, foi rejeitado. E quando Cristo foi rejeitado, o decreto de Deus se cumpriu na sua rejeição. Irmãos, ainda algumas aplicações finais, pastorais, a partir desse texto. Então nós vimos aqui Cristo também nesse texto, durante a exposição, no decorrer. Mas, irmãos, nós vimos aqui algo que eu quero enfatizar, a importância e a necessidade de separação. Deus faz distinção. Deus é um Deus que salva, um Deus que separa. Para o culto, isso quer dizer, fala de santidade ao Senhor. Então há uma separação. Claro que nós somos santos no mundo, a igreja vai estar no mundo, vai cumprir suas vocações no mundo. Então há um sentido em que Deus não nos tira do mundo, mas há um sentido em que somos separados. E isso também é conforto para nós, porque além da salvação em si, o perdão, a justificação, a santificação, isso quer dizer, e vimos aqui no texto, Deus nos preserva em meio aos seus juízos. E isso deve nos levar a fortalecer a fé, a confiança, especialmente num tempo de pandemias, de guerras, de ameaças, em que há pessoas com tanto poder hoje. Faraó tinha muito poder, o Egito era uma potência antiga, mas ele não tem nem comparação hoje o poder que governos têm, outras instituições têm.
grupos aí, até outras de falsas religiões, para perseguir, para matar. E nós vivemos num mundo, irmãos, em que há, então, todos esses poderes que são contra Cristo, atuando, e nós sabemos que Cristo é o Rei, e que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Se Ele quiser, nós não seremos atingidos. E sabemos que Ele permite o sofrimento dos santos, isso é bíblico também, mas nós sabemos que isso não é para a nossa destruição, não é o caso do ímpio, que ele finalmente, como Faraó e o Egito, será destruído no final. Então nós precisamos ter a fé fortalecida e ser fiéis ao Senhor, ser fiéis, adorar a Deus. O mundo vai nos abominar, vai nos rejeitar, vai nos perseguir, vai escarnecer, vai tentar desestabilizar a nossa posição, a nossa fé, mas nós estamos firmes em Cristo. E isso também é um alerta, o que vimos aqui no texto, contra o sincretismo, contra as concessões no que diz respeito ao culto de Deus. Claro que não é só aqui que fala do culto, mas vimos aqui também nesse texto, e devemos ir a toda a Escritura sobre essas questões. E não é seguro nem sadio, né, permanecer então com concessões. A reforma voltou à Escritura. A reforma, então, teve uma grande luta com relação ao romanismo por causa da missa, todas aquelas heresias ali relacionadas ao culto. E então voltou a um culto bíblico, a um culto puro, porque de fato foram convencidos pelas Escrituras. Textos como este aqui e outros. Então aqui há um alerta contra a incredulidade, como a de Faraó, querer manter concessões, querer saber mais do que Deus, no que Deus revela claramente sobre o seu culto. E também, irmãos, alerta contra o que aconteceu com Faraó, um remorso. Tem gente que assim, aí Deus aperta, vai lá, e aí ele se humilha, porque está sofrendo alguma coisa, submete a Deus, mas depois, por vários motivos outros, desobedece e volta a uma posição anterior. Essa pessoa, irmãos, ela vai ficar numa situação pior do que antes. É o que o texto, esse relato aqui de Faraó, ele nos ensina. Faraó continua duro, mas estava piorando. Estava crescendo o endurecimento. Então, as pessoas que resistem e não submetem a Cristo, e só submetem porque às vezes Deus manda ali um juízo, uma disciplina, e ela vai ficar numa condição pior depois. Ou seja, é necessário meditar nisso, porque permanecer deliberadamente em pecado, sendo orientado, Cristo está falando, e a pessoa, como Faraó, ouve, mas não quer de jeito nenhum, isso expõe o pecador ao juízo de Deus, e a ficar mais endurecido. Há uma apostasia ainda maior. Então esse é o alerta desse texto. Estas coisas, então, não são coisas, irmãos, pequenas, e isso está na natureza do Evangelho. Está conectado ao Evangelho. Isso aqui faz parte do Evangelho. A adoração, o culto, Deus ter um povo. Deus salva pessoas individuais, mas Ele salva um povo. A igreja, a comunhão dos santos. Então, tudo isso está dentro do conteúdo daquilo que o Senhor Jesus disse ao enviar a igreja para cumprir a grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E digo aos irmãos, sim, há uma tarefa de evangelização mais geral, e nós devemos comunicar a todos Cristo, falar da cruz, falar do pecado, mas tudo que está na Bíblia é palavra de Cristo, é todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Nós temos que ir a toda a Escritura, é todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus.
sob a pena de estarmos fazendo concessões, isso é perigoso e levar a endurecimento, a afastamento. Essa secularização que está aí, irmãos, começou como? Estude a história, pare para analisar isso. Igrejas praticamente mortas, que não adoram a Deus, isso começou como? Concessões. Às vezes, não, isso aqui não é tão grave, é a mesma coisa. E hoje está aí como está. E no caso antes da reforma, levou a igreja a chegar àquela situação de trevas ali, e aí eles voltaram para todas as coisas que o Senhor nos ordenou, e depois a igreja vai concedendo, abrindo, e aí chegou essa situação que temos hoje. Então nós precisamos pensar nisso, levar a sério isso. Cristo fala conosco pela palavra claramente, nós temos a palavra, temos a tradição fiel da igreja, então nós não temos desculpas hoje para nos mantermos indiferentes quanto a todo o ensino de Cristo, tudo que Ele quer que saibamos. É nosso dever e responsabilidade, sob pena, isso não é indiferente, de estarmos resistindo a Cristo, à voz de Cristo. Então, que não seja assim conosco, que tenhamos prazer, alegria de submeter a Jesus em todas as coisas. Que o Senhor, irmãos, nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, vamos nesse momento nos colocar em pé para a oração. Senhor, nós queremos te louvar, te adorar pelo teu dia, poder estar na tua presença, ouvir a pregação. Ó Deus, seja louvado o teu nome, o nome do Senhor Jesus, Rei da igreja, cabeça. Ó Deus, instrui a tua igreja, edifica o teu povo. Venha o teu reino sobre nós. Abençoa todo esse dia, ó Deus, fala conosco, dá-nos alegria, prazer em te glorificar, em te servir. Nos alimenta, ó Deus, nos prepara para mais uma semana. Perdoa também quando pecamos, fazemos concessões. Nos ajuda a ser fiéis, a confiar no Senhor. Ainda que o mundo nos abomine, nos considere abomináveis por sermos fiéis ao Senhor, nos dá a permanecer, ó Deus, na nossa posição, cativos à Tua palavra, obedientes a Cristo. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.